Boa noite. É com alegria que começamos mais esta aula com os professores. Bom dia para você que está assistindo agora no domingo às 9 horas, ou seja muito bem-vindo você que está assistindo em qualquer dia ou em qualquer hora. Você sabe que nós estamos, durante esse trimestre, trabalhando sobre a adoração. E eu não vou conseguir expor tudo aquilo que o Senhor falou sobre ah, os critérios que ele estabeleceu. E muitas coisas para nós hoje não faz sentido, porque nós não temos mais o ritual de oferecer sacrifícios. Mas nós temos na nossa mente que o ir à igreja deve estar sendo pensado o tempo todo como se fosse tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, eu espero que, ao completarmos esta lição, que terá tantas informações, você possa chegar e dizer: se Deus, no passado, estabeleceu todos esses critérios, e se Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, onde é que eu me perdi como adorador? Hoje, quando nós olhamos a adoração, nós estamos nos perdendo nos critérios. E por isso eu vou jogar muitas coisas para a gente pensar. Por exemplo, nós batistas pensamos num culto racional, mas também num culto mais formal. E por que pensamos nisto? Porque quando nós fomos evangelizados, foi-nos apresentado não só a palavra, mas foi-nos apresentado uma forma de adoração, que é mais ou menos contrário à nossa. Mas já em outros países que o Brasil está entrando com a palavra, nós estamos respeitando a cultura, estamos respeitando a forma da manifestação do povo. Então, quando eles estão adorando com tudo aquilo que já faz parte da sua natureza. E a adoração é muito mais livre, é muito mais fluente, e faz muito mais sentido para a cultura e para todos que estão ali participando. O Senhor colocou várias situações que, inclusive, era para a preservação do povo. Nós temos reuniões aos sábados da comissão de ética. E nós, pela segunda vez, fomos almoçar no mesmo restaurante. E é restaurante que, quarta-feira, é dia do quê? Feijoada. Feijoada. E então, pela segunda vez, comemos feijoada, não no mesmo dia, mas comemos há 15 dias atrás e comemos hoje. Novamente, todas as vezes que for lá, vai ser feijoada, porque todos nós gostamos de feijoada. Agora, imagine comer uma feijoada em 45 graus, sem ar-condicionado, sem ventilador. Não é uma comida que dá para comer lá onde eles estavam. E Deus então preservou o povo, dizendo: olha, não é para ter esse tipo de alimentação. E então foi preservando o povo com uma situação de adoração. Mas o que eu gostaria que você realmente entendesse é que a expressão que nós vamos ler várias vezes é essa: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo.
Será que começa a passar na nossa mente de que estamos adorando um Deus santo? E se estamos adorando um Deus santo, não é nos critérios que eu estabeleço, mas é nos critérios que Deus estabelece. O padrão de santidade é dele para nós. E não é o que eu penso ser santidade, levando às situações que nós vivemos. Eu tenho refletido nesse período de vida cristã, que são já 53 anos, e eu lembro, quando era criança, havia uma forma natural de se cantar, de se expressar, e, de repente, hoje, quando vamos adorar, já não é mais nada disso. Foi sendo engessado e hoje, os últimos 15 anos, começa uma revolução de louvores e essa revolução foi tão amplificada, tão multiplicada, que se perdeu a qualidade. E hoje se adora muito mais pelo que Deus faz do que se adora pelo que Deus é. E a nossa adoração deveria sempre estar focada no que Deus é, não no que ele faz. Porque se Deus não fizer o que ele faz, porque o que Deus está fazendo é momentâneo, mas o que Deus é eterno. Ele deixa de ser Deus? Quando Deus diz não para você, que busca certa bênção, ele deixa de ser Deus? São inquietações que começam a passar por nossa mente e que até a ordem que ele dá para nós em tudo dai graças, perde-se o sentido. Por isso que, ao estudarmos esta lição, vamos tentar entender o que Deus está falando. Deus estabelece critérios para a adoração. Se tivermos isto na nossa mente, no nosso coração, nós vamos começar a entender que as regras são dele, o que ele determina. Por isso, ele vai dizer, em algum momento do texto da palavra de Deus, algo muito importante. Eu te tirei da terra do Egito e eu te tirei para ser um adorador. Por isso, me obedeçam. Simples, curto e firme. Se você não quer me obedecer, então você não vai me adorar. E isso é muito importante termos em mente. Vamos então dar início à situação, porque o mundo jaz no maligno, é o que a palavra de Deus diz. Nós estamos constantemente cometendo pecados. E se nós estamos nessa situação, então é necessário uma purificação, uma expiação dos nossos pecados. Mas você tem que entender uma coisa muito importante. Quando Deus começou a estabelecer, ele estabeleceu de uma forma que toda e qualquer pessoa tem total condição de chegar até ele para alcançar o perdão e alcançar a purificação do seu pecado. E isso é importante. E agora, nesse novo tempo, que é o tempo da graça que nós vivemos, aí então a absolvição do pecado é simplesmente nos colocarmos diante de Jesus, já que ele se tornou o sacrifício vicário que nos purifica de todo pecado, nós temos total condição de poder adorar e servir ao Senhor como ele quer. Vou pedir que um dos alunos abra a Bíblia em Levíticos, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Levítico 5, de 1 a 7. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia,
de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou, quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto, mas o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Seu microfone está fechado, pastor. Obrigado. Vamos tentar entender porque hoje a gente não vive dessa forma. Ele começa a dizer: se alguém pecar, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Nós não entendemos isto como algo de regra da parte de Deus. Pare e pensa um pouquinho. Nós estamos vendo discussões entre irmãos que deixou de ser discussão de ideias, mas discussão de pessoas. E a gente passa de largo como se a gente não tivesse nada a ver com essa situação. Outras situações, nós vemos o pecado, e eu vou pedir depois para o pastor Cristiano para localizar o texto durante a aula e estar passando para nós. E a gente não segue a orientação de Deus que está no Novo Testamento. Mas ele diz aqui, você vai sofrer as consequências. Então, pensa um pouquinho. Se você vir o teu irmão pecar, no Novo Testamento está dizendo, vai até ele. Se você conseguir, falando com ele, ele reconhecer que pecou e confessar o seu pecado diante de Deus, simplesmente você ganhasse o teu irmão. Não terminou aí a situação da reconciliação dele com Deus. Continua. Vai e convida 2 outros irmãos e vai até ele. Se ele ouvir a vocês 2, ganhaste o teu irmão. Se não, vai até a igreja e a igreja vai até esse irmão. E se ele ouvir a igreja, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouviu a igreja, então considera gentil e publicano. Significa fora da comunhão de Deus. Qual é o texto, pastor? Mateus 18, do 15 ao 17. Então anota aí, Cíntia, esse texto de acréscimo. Quando estamos ministrando a aula, Deus vai colocando várias outras situações que vêm na mente e que são importantes para formar esta ideia que o texto está apresentando. Então, muito obrigado, pastor, com essa contribuição. Mas aí ele diz sobre esse pecado relacional. Eu estou aqui para ajudar o meu irmão a viver uma vida
cristã. O outro texto que vai contribuir com essa ideia é até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura do varão perfeito. É um outro texto que reforça a ideia de que precisamos viver em unidade e precisamos viver em comunhão com o Senhor. Então, é muito importante, se também localizar, passa para a gente. É muito importante termos isto. Mas agora ele começa a tratar sobre não pecado de relacionamento, mas pecado de ação. E aí ele vai dizer, se alguém tocar em coisas impuras humanas, ou qualquer coisa que torne impuro, sem ter a consciência disto, quando souber, será culpado. Então, é muito importante nós termos em mente que, mesmo na ignorância, ao vir Efésios 4:13, né? O pastor Cristiano está contribuindo aí com essa informação do texto que eu disse agora atrás. É muito importante você ter isso em mente e trabalhar na sua vida para que você possa realmente entender que este tocar em algo impuro e colocar. Por isso eu quero a participação de vocês. Vamos traduzir isso para o assunto ficar mais claro à classe. O que hoje nós entendemos o que é tocar no impuro? Ali está claro, ele está dizendo o que é. Mas e hoje? Bom, a única coisa que eu consigo pensar em relação à impureza é qualquer tipo de pecado. No Antigo Testamento, né, aí no livro de Levítico, você tem ali a questão da impureza, alguns aspectos específicos, alguns são atos rituais, outros têm a ver com contaminação, mesmo, tem a ver até com questão de saúde. Então, por exemplo, você tocar num cadáver ou algo do tipo, era daquela época. Hoje, não há nenhum tipo de impureza. Jesus, ele corrige os fariseus, dizendo, olha, o que é impuro não é o que entra para dentro da boca do homem, mas sim o que sai, porque do coração procedem todas as coisas. Então, eu diria que aquilo que tem a relação com o pecado, ou seja, qualquer coisa que não é da vontade de Deus, e sai através dos nossos pensamentos, através da nossa fala, através das nossas ações, a gente ter o contato com aquilo que é impuro. No Novo Testamento, é um dos momentos em que Jesus fala sobre essa questão de impureza. Se eu não me engano, é Mateus 9 ou Marcos 13. Irmã Emilce? Eu também confirmo justamente o que o pastor Cristiano está dizendo. Pecados de pensamento, de atitudes, esse tipo de impureza, eu creio que serve para nós nos dias atuais, que são coisas assim, que nem sempre são vistas, mas são pensadas. Então, eu creio que é esse tipo de impureza mesmo. Uhum. Deixa eu apimentar essa conversa de vocês. Eu fiquei com o fruto do pecado. E por ficar com o fruto do pecado, eu simplesmente pedi perdão ao Senhor e está tudo resolvido. Isso é fato? Não. Zaqueu, aliás, Jesus traz essa clareza através de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende, só que ele já dá fruto do arrependimento. É até uma fala que João Batista dá aos fariseus. Demonstrem fruto do arrependimento. Então, Zaqueu, ele fala, olha,
eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres, e se alguma coisa eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, ele faz aquilo que Jesus fala aos discípulos: olha, a justiça de vocês tem que exceder e muito a justiça dos fariseus. E a justiça, quando a gente vê no livro de Levítico, justamente tem essa informação: quando você causa prejuízo a alguém, você tinha que devolver, além daquele bem, dependendo da situação, 20% a mais. Diríamos, uma multa. A Zaqueu fala 400% a mais. Então, isso é o fruto do verdadeiro arrependimento. Então a gente tem que entender que quando a gente está ficando com parte do pecado na nossa vida, o arrependimento não foi sincero. Ô pastor, aí é ruim, hein? Eu fui lá, comprei essa televisão sem nota, e porque eu comprei sem nota, eu tive um desconto de quase R$ 1.000. O senhor está querendo que eu vou lá, agora peça a nota para a pessoa, e devolva R$ 1.000 para ele, porque é R$ 1.000 de tributo? Eu não concordo com esse tributo, ele é injusto. O Senhor só estabeleceu algo: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. São situações que começam a mexer conosco e nós temos que, numa conversa entre um cristão e um judeu, ele fez uma pergunta para o cristão: por que você é honesto? E o cristão foi colocando um monte de situações, né, para ele. E aí, quando ele termina toda aquela explicação para ele, ele disse: por que você não respondeu simplesmente: eu sou honesto porque faz parte do meu caráter? Eu sou honesto porque foi forjado isso em mim, eu ser honesto. E quem é responsável por forjar isto na minha vida? Você, pai. Você, tio. Você, avô. Quem ver o seu descendente agindo desonestamente, compete a você ensinar a lição da honestidade. Vou narrar uma situação que aconteceu comigo. Eu peguei o recurso financeiro de uma senhora que estava em casa e comprei tudo de figurinha. Só que naquela situação de infância, você não sabia contar o que é de dinheiro. Mas a quantidade de figurinha me deu uma caixa de sapato de figurinha. Agora, você imagina o que é uma caixa de sapato de figurinha. Isso eu sabia, que era muita figurinha. E aí a mulher disse para o meu pai: essa mulher é uma cagueta, viu? Olha, eu tinha o dinheiro do meu salário na bolsa e ele desapareceu. Ok, eu vou te deixar lá na rodoviária, aqui está o dinheiro da passagem, e a gente vai resolver isso antes de você pegar o ônibus. Aí, meu pai chegou, reuniu toda a família. Alguém achou um dinheiro aqui dentro de casa? Eu disse: achado não é roubado, então eu achei. Ok, vai lá buscar o dinheiro que a gente precisa devolver porque achamos o dono. E comprei tudo em figurinha. Você achou aonde? Aqui perto do sofá, no chão. Tem certeza que foi no chão? A bolsa estava no chão. O dinheiro estava dentro da bolsa ou fora da bolsa? Sabe que eu não me lembro? Tem certeza que você não se lembra? Faz uma forcinha. É, estava dentro da bolsa, pai. Então você roubou a mulher.
Agora eu vou no banco, vou pegar esse dinheiro e você vai levar para ela lá. Eu já comecei a chorar. Eu falei, esse negócio não vai dar muito bom para o meu lado, não. E aí tive que ir até a rodoviária e devolver isto. E a mulher ainda fala, ah, filho, por que você fez isso? Esse é o dinheiro para eu viver o mês todo. Se eu não tivesse esse dinheiro de volta, como eu ia poder comer? Como é que eu ia poder pagar a água, a luz da minha casa? E aí eu chorei mais ainda, pedi perdão e tudo mais. Foi difícil resolver essa situação com a mulher. Mas quando eu voltei em casa, meu pai disse, eu queria ver as figurinhas. Pega lá e vem aqui no fundo do quintal para mostrar para mim. E aí, então, eu fui com a caixa. Se eu soubesse que ele ia pedir para mim fazer, eu tinha escondido metade das figurinhas, né? Mas eu levei a caixa cheinha até ele. Aí ele disse, agora eu quero que você vá colocando figurinha por figurinha no fogo. Você vai queimar todas as figurinhas. E aí eu disse, é para virar a caixa toda? Não, não. Uma a uma. E cada figurinha tinha uma história. E eu contava a história para ele, queima. Eu contava, queima. Eu contava, queima. Eu não fiquei com uma figurinha. E ele me proibiu de ter algo ou tocar numa figurinha durante 8 anos. Depois de 8 anos, ele comprou para mim um álbum já com todas as figurinhas, que era só destacar e colar dentro do álbum. E aí perdeu toda a graça. Forjar a honestidade é agir assim. Dói, marca. Hoje, quando eu encontro qualquer recurso financeiro, e a maioria dos recursos financeiros que eu encontrei foi dentro da igreja. E encontrei até um recurso meu que eu havia perdido. Né? A Inês falou, cadê aquele 50 que está no teu bolso? Mandei colocar no gasofilácio. Por quê? Eu não sabia de quem era. E aí o tesoureiro estava orientado antes de contabilizar, se alguém viesse procurar o dinheiro que foi colocado no gasofilácio, simplesmente devolvia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que forjar o caráter é uma marca de toda a pessoa. Não estou falando de cristão ou não cristão. Toda pessoa tem que o caráter ser trabalhado desde o início. E isso é muito importante. Então, eu espero que esta lição que Deus está trabalhando conosco sobre a adoração também trabalhe em nossas vidas sobre a responsabilidade social. Estamos preparando uma igreja que é para adorar em santidade. Então, me desculpe, o pecado mais recorrente dentro da igreja é a fofoca. E ele foi revestido de uma outra situação. Quando as pessoas chegam para contar uma fofoca, diz, sabe qual é a novidade? Querido, se eu falar para você, sabe qual é a novidade? Esse domingo eu falei de uma novidade. Fala, Cíntia, qual foi a novidade que eu falei no domingo agora? Nesse domingo? É, Do netinho, né? A Cíntia. isto, eu vou ser avô novamente. Isso é novidade. Agora, que o Anselmo E pegou dinheiro novidade da Novidade boa. sou empresa. eu que vou ser tio. O senhor É, já é avô. Agora não, eu vou mas ser tio pela primeira vez. tá, mas é novidade, são coisas boas. Agora chegar lá, ó, olha, eu acho que o Anselmo pegou um recurso lá na empresa dele. É? Aí você conta para outra pessoa. Sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? O Anselmo roubou um monte de dinheiro da empresa. Aí o outro vai contar. Sabe o que aconteceu? O Anselmo
está sendo procurado pela polícia porque roubou um mundaréu de dinheiro da empresa. E não houve nada disso. Um falou, eu acho, virou verdade, já disse tanto, e já disse que ele foi condenado e a polícia está atrás. Isso é fofoca. E este é um dos grandes problemas que isto mata. Mas isso anda acontecendo e acontece porque a gente não tem o nosso relacionamento com Deus. E é isso que Deus está pedindo para a gente ter. Não pactue do pecado do terceiro. Isso quase que não acontece conosco. Hoje mesmo, na comissão de ética, foi falado uma situação. E a pessoa começou a se defender pela situação. E aí eu disse, posso interromper? Ele disse, pode. Olha, eu gostaria de dizer que nós temos um documento, que é uma síntese do que aconteceu. Só que você está se defendendo de coisas que nós nem sabemos. Você está colocando novos elementos aqui que nós nem temos ciência. Então, antes que você continue nessa linha, eu sugiro que você atenha ao fato. Não, eu queria fazer o contexto. Você só está se complicando em fazer o contexto. Mas agora você está com liberdade de continuar fazendo do jeito que você quiser. E aí ele começou a mudar a fala, indo para o fato. Então, lembre-se do que nos filmes do policial, tudo que você disser será contra você. Então, se atenha ao fato. E Deus está dizendo exatamente isso, se atenha ao fato. Ajude teu irmão a vencer o pecado que ele cometeu. E você ganhou o teu irmão. Pois não, irmã Cíntia? Ô, pastor, falando sobre essa questão do pecado e do erro, né? No versículo 3, ele até fala se alguém cometeu algo inconsciente, se ela não sabe. E hoje em dia, a gente ainda tem essa questão do pecado inconsciente, de não saber Quem? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Nós, os salvos por Cristo, né? Não existe. Não é possível não saber não que está existe. fazendo... Não existe. Porque quando você peca, o Espírito Santo vem até você e diz, você pecou. Então, para o Filho de Deus, não existe essa situação. Para a pessoa no mundo, ele vai cometer inúmeros pecados inconscientes. Né? Teve uma pessoa que veio conversar comigo sobre outro assunto na Jerusalém, e ele disse, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu falei, qual? O dízimo. O que a Bíblia fala sobre o dízimo? Eu falei, você tem certeza que você quer saber sobre isso? Porque antes de eu te explicar, você está na ignorância. Mas depois que eu explicar, você vai estar sabendo o que você está fazendo. Você tem certeza que quer saber sobre o dízimo? Quero sim. Aí depois eu disse, agora você procure uma igreja e comece a dizimar. Porque agora você sabe que Deus requer isso da sua vida. E Ele vai te abençoar muito mais. Então, esta é a situação. A partir do momento que nós temos ciência, somos responsáveis pelo pecado. Tanto que na Bíblia está escrito, o pecado se tornou visível a nós por causa da lei. Antes da lei, não tinha. Mas quando a lei veio, ela mostrou e revelou o pecado a nós. Pois não, pastor Cristiano? Que isso me lembrou um fato interessante, a fala do pastor. Uma das coisas que as pessoas fazem de maneira mais comum é perguntar ao pastor da igreja, pastor, tal coisa é pecado? Normalmente, por experiência, quando alguém está perguntando, ou já fez ou pretende fazer.
E, em geral, quando a pessoa está perguntando, é porque ela já sabe que é. Só que ela quer uma validação para que aquele ato dela não esteja errado. Agora, é importante a gente se atentar a isso. O juiz não sou eu, pastor Cristiano ou pastor Salomão Júnior. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, não tem necessidade de se perguntar para mim ou pro pastor Salomão. Você deve diretamente falar com Cristo. Claro que muitas vezes você pode já estar falando com Deus, Deus estar falando com você, e você ter alguma dúvida na palavra. E é para isso que nós estamos aqui. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas querem saber se é pecado ou não, ou é porque pretendem fazer, ou é porque já estão fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro fator complicador nos dias de hoje, porque no passado era um ritual, entendeu? Você tinha que fazer alguma coisa, nós vamos entrar nessa situação. Mas hoje não é um ritual. Hoje o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você vai imediatamente ao Senhor, confessa o seu pecado e pede perdão. O grande problema é que muitas vezes o pecado que você cometeu, você não se perdoa. E você continua guardando dentro da sua vida essa tristeza. Eu sou pecador mesmo. Eu sei que você é pecadora ou pecador. Só que o pecado perdoado por Cristo está perdoado. Não tem que você continuar carregando algo que ele já te libertou. Mas veja que Deus estabelece um critério igual para todas as pessoas de acordo com sua posse. Veja agora os versículos do capítulo 5, de 11 a 13. Levíticos 5, de 11 a 13. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto oferte pelo pecado. Ele o trará ao sacerdote, que ponhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima de ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então, veja, se você não tinha recurso para ter qualquer animal para levar, e desculpa, qualquer animal não, o animal dentro das qualificações que o Senhor estabeleceu, que teria que ser sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, tá? Não era qualquer animal, não. Se você não tem o recurso para comprar o que ele especificou, então você vai levar a farinha. E a farinha todo mundo tinha porque fazia parte de toda a refeição. E aí ele fala a melhor, porque a farinha dependia do que era passado pelo moinho. Então saía a farinha mais grossa e farinha mais fina. E você deveria levar a melhor farinha para o Senhor. Então é isso que ele está colocando sempre quando você vai oferecer para o Senhor, deve ser algo de primazia, de escolha, o que tem de melhor. E aí então o Senhor vai receber e o seu pecado vai ser perdoado. Vamos traduzir isso para os dias de hoje. O Espírito Santo me convenceu do pecado. A primeira atitude é o arrependimento. Eu tenho que me arrepender. A segunda atitude, eu tenho que confessar.
E a terceira atitude, eu tenho que suplicar o pedido do perdão do pecado. Mas depois existe uma postura que deve acontecer. Eu devo dar uma guinada de direção de 180 graus. Se caminhar nesta direção me leva a pecar, eu vou caminhar agora em outra direção que me afasta do pecado. Porque se eu continuar nessa mesma direção, eu vou cair quantas vezes surgir oportunidades. Então, é necessário você realmente fazer isso. Algumas vezes eu tenho dito que até o meio, os amigos, me levam para viver nesse pecado. Eu estava tomando um lanche num bar, numa lanchonete, e aí, então, uma pessoa disse, eu estou com fome, você pode me dar um copo de leite? Ó, cara, se você quer uma cachaça, está aqui, toma. Mas eu não quero beber, eu quero comer algo, né? Cara, eu quero que você beba para morrer logo. Então, quer? Toma aqui. Eu falei, o senhor se importa dele tomar um lanche comigo? Eu não posso proibir nenhum pagante de sentar aqui e tomar um lanche. Ok, então sobe aqui, cara, que eu pago o lanche seu hoje. E então ele subiu e eu perguntei o que ele queria e paguei o que ele queria comer. Depois aquela pessoa chegou para mim, é por causa dessas atitudes que esses caras ficam durando muito mais tempo. Mas, na verdade, a gente precisava ficar livre dessas pessoas. E eu contei para ele algumas histórias de pessoas que tiveram a sua vida completamente mudadas depois de serem alcançadas pela graça de Deus. E aí ele disse, eu não vejo muito isso. Eu falei, é a coisa que eu mais vejo. A graça de Deus alcançando as pessoas e as pessoas mudando a sua maneira de viver. Então é muito importante que você tenha isso em mente, que é isso que o Senhor está querendo trabalhar conosco. Mas ele vai continuar agora dizendo no capítulo 6. E aí eu vou pedir que leia os versículos de 1 a 7. Levítico 6, de 1 a 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Aí está de onde o pastor Cristiano pegou que deveria devolver com 20% a mais. Você deve restituir com 1/5, isso significa 20%. Né? Então, o texto está dizendo, mas é interessante que quando ele começa a dizer o pecado,
ele vai desde mentir até roubar com força. Nós tivemos a irmã Enedina em nossa igreja, que ela foi roubada por um jovem. E isso trouxe, ao mesmo tempo que um desejo de orar pela recuperação da sua saúde, mas também alimentou uma situação, mas como que um marmanjo desse faz isso com uma senhora franzina e idosa? Não tem avó, não tem mãe, né? Mas essa é a situação. E aí ele está dizendo, se fizer isto, para alcançar o perdão, tem que devolver. Então, o Senhor está trabalhando desde o passado, dizendo para nós que tipo de postura eu deverei ter como adorador. Não é só estar dominicalmente bem vestidinho, perfumado, cheiroso, sentado no banco com um sorriso largo, fazendo o que eu acho que é adoração. Não, eu tenho que estar como adorador. E como adorador eu tenho que chegar para o Senhor e dizer, eu não sou digno de estar aqui, eu sou pecador, me perdoa, me purifica e me dá a condição de te adorar hoje. E se você tiver essa postura que é diferente daquele que bate a mão no peito, te dou graças porque não sou como aquele miserável que não tem o que fazer, está mal vestido, maltrapilho, que não tem casa, que está andando na rua. E o Senhor pergunta, qual dos dois saiu justificado do templo? Então, nós temos que ter em mente que a lição de hoje está nos refletindo, fazendo uma reflexão sobre de que maneira devemos agir para adorar a Deus. Mas agora ele vai dizer sobre pecados cerimoniais, mas também situações que os adoradores se tornam inabilitados. O que significa isso? Porque você está inabilitado, você não está em condição de adorar ao Senhor e nem conduzir ninguém à adoração. Então é muito importante você ter isto em mente. E aí eu gostaria de, antes de entrar no texto, o que é que você sente que é isso que nos tira a condição de poder louvar ao Senhor? Então pode abrir o seu microfone e falar. Bom, um dos aspectos que eu entendo sobre tirar a condição de adorar, com base ali em João 4, por exemplo, é você, de fato, não estar ali vivendo em sinceridade, né? Jesus, ele vai falar à mulher samaritana que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente já tem aprendido que adoração não é um ritual, não é através de uma série de métodos ou de situações da vida, né, que vão surgindo. Ela é, na verdade, um processo do seu dia a dia. Ela é algo que a gente vive com Deus diariamente, né? Então, a falta da verdade nas nossas vidas é uma das formas aí que impede a gente de adorar. Ou até poderia dizer, a gente até às vezes força uma falsa adoração, né? E a grande verdade é que Deus não está recebendo essa adoração, porque não é em espírito, não é em verdade. A minha conexão caiu e eu perdi parte da fala, mas para entender o que o pastor estava falando, uma das coisas que lá na frente, e é um outro texto que o pastor pode encontrar o endereço, ele vai dizer que muitos vão dizer, não fizemos isto, aquilo outro, e o Senhor vai dizer, eu não vos conheço.
quando ele está citando o que está fazendo, ele está falando de uma liderança da igreja. Ele não está falando do membro que está no banco, não. Ele está falando de pessoas que são pessoas maduras, que acham que pelo fazer estão adorando a Deus. E não é pelo fazer, é pelo ser. E aí você tem que fazer uma pergunta: eu sou um adorador ou estou tentando ser um adorador? Porque se eu estou tentando, ora eu sou, ora não sou. E aí ele colocou o texto que é Mateus 7, 22 e 23. Então tenha em mente isto para que você, tendo essa compreensão, possa estar colocando. E aí ele vai trabalhar conosco no capítulo 11, verso 8. Vocês não comerão carne destes animais, nem tocarão os seus cadáveres. Considerem-nos impuros. O alimentar destes animais que Deus proíbe teve uma função no Antigo Testamento, que eram animais gordurosos, e esse alimento fora da situação de uma casa que poderia lavar, limpar e tudo mais, geraria grande probabilidade de se estragar antes até mesmo de consumir esse alimento. Então, o Senhor diz, não façam. Mas quando ele vai trabalhar com Pedro, que foi avisado pelo Senhor para ir até Jope, desce o lençol para ele com esses animais que o Senhor especifica, e o Senhor vai dizer para ele, não torne tu comum ou imundo aquilo que Deus santificou. Deus mudou de ideia? Não. Deus estava cuidando de um povo dentro do deserto. E outra coisa era cuidar do mesmo povo, agora dentro da sua moradia fixa. Então é muito importante termos isto em mente. Então, os animais tinham um objetivo, que era preservar. Mas quando nós vamos no versículo do capítulo 11, versículo 43, até ao 47, vou pedir que alguém leia, nós vamos ver então o verdadeiro desejo do Senhor em dar toda essa instrução. Levíticos 11, de 43 a 47. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Eu não coloquei o texto todo, porque é do capítulo 11, do primeiro versículo até o último versículo, e do capítulo 12, de 1 a 8, que vai vir toda esta relação dos animais e o que deve ser feito ou não feito. Mas eu gostaria que você investisse na sua vida a leitura desse texto. Porque se você fizer isso, você vai ver quantos detalhes e o motivo pelo qual Deus está falando com eles. E aí você vai se sentir tremendamente abençoado por essa situação. Então é muito importante versículo 8 de Levíticos, mas se ela não tiver recurso para oferecer o cordeiro,
para trazer 2 rolinhas ou pombinhos para um holocausto e outro para a oferta para o pecado, assim o sacerdote fará a propiciação por ela e ela ficará impura. Eu não tenho absolutamente nada, nem por isso você sai de lá sem o perdão do seu pecado, já que você está arrependido. Que bênção isso! Um Deus que se preocupa com o povo que quer ter comunhão com ele. Não é a posse, mas sim a ação do coração que quer se reconciliar com Deus. E então ninguém ficará sem essa reconciliação. Esta é a grande bênção que o texto está trabalhando conosco. E aí ele vai trabalhar agora sobre a mulher. A mulher no seu período, quando ela está debaixo do fluxo. E aí Deus diz: não toque na mulher. É só você imaginar que no deserto não tinha água corrente. E vocês, mulheres, sabem do que eu estou falando. E os homens que estão aqui também na sala sabem do que eu estou falando. Era impossível ter um relacionamento normal nesse período. Então ele está dizendo: vai ficar impuro, e vai ficar impuro por 7 dias. Outra situação que Deus toma para preservar o povo dele é fazer é fimose, mas lá tem outro nome. O antigo era prepúcio. Era eliminar o prepúcio, que era um rito sagrado, mas era circuncisão. Circuncisão, isso, circuncisão. Era um rito sagrado para a preservação da nação. Imagine não ter higiene no órgão genital masculino. Seria impossível de fazer com que essa nação pudesse sobreviver a esse tempo, que foi um tempo de 40 anos andando no deserto. Então é muito importante termos isto na nossa mente, que Deus está trabalhando sobre toda essa situação do fluxo, e Deus vai tratar desse assunto muito amplamente, assim que vai receber a aula. E o que eu quero dizer é: não há tanta necessidade de estar focando, mas simplesmente deixar claro para os alunos que Deus proíbe isto para que haja uma preservação da família. E se nós tivermos isso na nossa mente e no coração, então vamos ter essa compreensão. Mas veja o que ele estabelece para a obediência. Está em Levítico 18, versículos de 3 a 5. Não procedam Não farei como se segundo procede. Pode ler, irmã Cíntia. Não procedam como se procede no Egito, aonde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para que onde eu estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. É até o 5? Então, é isso. Então, se você que está saindo debaixo da minha bênção, da minha proteção, então me obedeça. Me obedeça. Então, essa é a situação clara. E o outro aspecto que nós estamos trabalhando é quando Deus cria o dia da expiação.
aonde os adoradores podem buscar a comunhão. Lembre-se, eles estão distanciados e depois que ficam na terra prometida, amplia-se esta distância, tanto que a história de Jesus diz que ele, para sair de onde ele morava e vir até o templo, é uma caminhada de 3 dias. Então, é muito importante nós termos isso no nosso coração. Então, não era assim, eu vou no domingo e depois eu volto, né? Você vai e volta 2 vezes só, mas era em alguns momentos que eles iam, e um momento muito importante era esse dia da expiação. Mas veja só, o cuidado de Deus era tão grande para com aquele que gerava adoração, que ele determina algumas coisas para Arão. E isso está em Levíticos 16, começando no versículo de 3 a 6. Levíticos 16, de 3 a 6. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho, a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. Assim fará expiação por si e pela sua causa. Veja, Deus estabelece que ele entra uma vez por ano agora no Santo dos Santos. A primeira atitude é oferecer a expiação pelo seu próprio pecado. Lembre-se, os filhos de Arão morreram porque não entenderam o que era conduzir o povo à adoração. Então, é muito importante nós termos isso em mente. E agora ele determina a Arão de que maneira isto deve acontecer, e a partir desse momento sempre foi assim até hoje. Então, é muito importante nós termos isto na mente, de que Deus leva a sério quem busca adorá-lo. Isso desde o primeiro culto, de Caim e Abel, e até o último dia de um adorador. E você tem que começar a levar a sério esta situação que Deus está propondo para nós. Mas quando nós vamos olhar essa situação já no Novo Testamento, no livro de Hebreus, nós vamos ver a mesma situação sendo reforçada em Hebreus, começando no capítulo 9, versículos de 6 a 9. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas
e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que ele estabeleceu. E é interessante que ele traz esta situação para nós, para termos esta compreensão. Mas agora ele vai dizer, continuando nesse mesmo versículo, ele vai falar sobre Cristo. E aí começa no versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presente, ele adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens. Isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e, uma vez por todas, obteve a eterna redenção. Aleluia! Porque Cristo fez isto, nós não estamos trazendo animais ao templo. Ele se tornou o sacrifício perfeito que cobre todas as minhas e as tuas transgressões quando nós confessamos o pecado a Deus. Então é muito importante você ter isto em mente. Ainda no versículo 27 e 28 do capítulo 9, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso entrar em juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não mais para tirar pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Então, tudo isso está consumado e esta é a grande bênção de Deus para nós. E o que ele fez com tudo isso? Agora nós vamos para Efésios, para entender esta situação do adorador. E veja que privilégio é quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador e ele nos leva e nos torna estes adoradores. Efésios 2, começando no versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos membros da família de Deus. Eu sou participante da família de Deus. Eu já não temo o acusador, porque eu sei quem me justifica. E esta é a grande bênção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce, e torna-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Então, essa é a grande bênção que Deus está colocando para nós, daquilo que nós nos tornamos como adoradores do nosso Deus. E se nós tivermos isto na nossa mente, vamos recordar o que está novamente em Levíticos, do capítulo 11. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E esta é a grande bênção de Deus para nós. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a parte A do versículo 44 do verso 11.
do capítulo 11. Então eu espero que você tenha chegado a esse entendimento de que Deus estabelece a regra e ele estabelece o que tem que acontecer e como tem que acontecer. E eu espero que isso também traga luz ao seu entendimento e que você verdadeiramente possa glorificar ao Senhor cada vez mais. Amém? Pastor Cristiano, tem a palavra? Amém. Muito obrigado pela aula, pastor. Você que está aí acompanhando com a gente ao vivo no domingo pela manhã, se estiver aqui perto da Zona Leste, a gente convida você para estar conosco agora no culto, na celebração. Quem sabe ainda dá tempo de você tomar um café da manhã com a gente. Vai ser um prazer recebê-lo também. E também pode nos acompanhar através aí das nossas redes sociais. Ali pelo você vai ter todas as redes sociais, o Insta, o Face, em especial o Insta, a gente divulga toda a programação da igreja, tá bom? Nesse domingo, nós temos o culto agora às 10h30 da manhã e também às 18h30. Vai ser uma bênção, um prazer receber você conosco aqui. Se você está mais distante, então continue acompanhando a gente aqui pelo canal no YouTube e também nas nossas outras redes sociais. Um abraço, que Deus abençoe.